Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o Juan, com a Ana, e nós iremos entrevistar a Mayara. Para quem não sabe, a Mayara ela é uma das alunas do Vesivoz e nos acompanha nas mídias do Vesivoz. Ela é uma das principais postadoras, se é assim que eu posso dizer, do Instagram, e também uma das responsáveis pelo TikTok. Né, Mayara? E hoje ela vai aqui bater um papo com a gente, falar um pouco sobre a vida dela, falar um pouco sobre o projeto de vida dela, a relação dela com o podcast. Espero que vocês aproveitem. Opa, galera, aqui é o Juan. Como o Gabriel bem falou aí, a Ana tá com a gente. Manda um oi aí, Ana. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite de fazer parte dessa roda de conversa aqui, com esse bate-papo com a Mayara e com vocês. Isso aí. Pra quem não sabe, né, a Ana, pra quem não viu, a Ana estava no primeiro episódio junto com a irmã dela, a Cris, do nosso primeiro podcast. E a Ana é uma das colas aí responsáveis por nos unir aqui hoje, tá? E aí, já para começar, a primeira pergunta, assim, pra Mayara, que ela é a organizadora, a principal do próprio podcast, do Instagram. Eu queria perguntar, Mayara, como que você aprendeu a fazer tudo aquilo que tu fez no Instagram lá, essa questão de destaques? Você já tem, teve uma carreira antes nessa questão de gerenciar redes sociais ou, é só seu talento natural? Oi, então, em 2017 eu fiz um curso de informática, design e games. Então, boa parte das coisas que eu aplico, o estilo, por assim dizer, eu aprendi nesse curso. E o aplicativo que eu uso agora pro Instagram foi bem por intuição mesmo. Eu só pesquiso e organizo bonitinho de um jeito que fica visualmente agradável. Então sim. Um pouco dos dois. Essa era a minha primeira dúvida aqui, tá? Sobre. Mas aí, Mayara, acho que você poderia falar um pouco sobre você. Como é que foi a sua caminhada aí até chegar no Vesivoz, que foi onde a gente se conheceu? Que é uma pergunta um pouco extensa. Nossa, profundo, né? O Juan sempre até um profundo, pouco... gente. Uau, desconcertada. Bom, vamos começar pela escola, né? Eu sempre fui muito aplicada com os estudos, sempre levei muito a sério, e as professoras, elas sempre incentivavam isso em mim. Eu lembro com muito carinho uma vez que uma professora do Fundamental passou uma charge pra gente de Turma da Mônica, na verdade um recorte de um quadrinho de Turma da Mônica, e pediu pra gente escrever uma história em cima disso. E eu lembro que ela pegou a história de todo mundo, levou para casa, mais ou menos uma semana depois ela voltou e perguntou se poderia colocar o meu texto, a minha história de Turma da Mônica na lousa, porque ficou muito bom. E eu guardo essa memória com muito carinho. Mayara, aproveitando essas memórias afetivas que você traz quanto à escola, que te marcou, eu queria saber de você o quanto essas memórias, elas influenciam e estão influenciando a sua jornada, as suas escolhas. O quanto isso é importante, não só como aluna, mas também para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. O quanto isso tem um peso para você e o quanto você também acha que tem um peso para os demais adolescentes, essa relação de memórias afetivas da escola, Mayara? Então, eu tenho muito interesse por psicologia também. E boa parte do que a gente valoriza hoje em dia, quanto adolescente e quanto adulto, grande parte vem das suas memórias na infância, especificamente na escola, né? Especialmente no caso, porque é o seu segundo convívio social. E quando essa professora elogiou meu texto, e antes também eu já tinha muito interesse por livros, em casa eu brincava de professora. E quando ela elogiou a minha escrita, nossa, foi muito bom, porque desde então eu tive muita certeza da minha escrita, muita confiança no que eu escrevo. E por conta disso eu também peguei um gosto muito, muito interessante pela leitura. Eu gosto bastante de ler, de escrever e de ver histórias, enfim, eu gosto de consumir o texto, todo tipo de texto, vídeo, enfim. E isso afeta até hoje, né? Tanto nas memórias positivas quanto negativas. Matemática, por exemplo, eu lembro que uma tarde eu fiquei estudando, tentando fazer uma conta
Eu acho que era de divisão, só que eu não estava conseguindo, eu fiquei a tarde todinha tentando fazer. Foi aí que o meu irmão me ajudou, e nossa, isso foi muito legal da parte dele, e eu lembro até hoje. Legal, legal. Ô Mai, eu queria saber um pouco da sua relação com a escola, não das suas notas, mas como é o seu convívio com a educação, entende? Como que você vê a escola? É um local que você se sente bem? É um local que agrega em você ou não? Então, eu tenho conhecimento como uma coisa incrível, e a educação, pelo menos para mim, é a base de tudo. Para você ser qualquer coisa que você queira ser na sociedade, você precisa de educação, você precisa, nem que seja do básico, mas você precisa. Na escola, eu sempre estive na mesma escola, né? Então eu conheço todo mundo de lá. Os professores, eu vi professores entrando e saindo, diretores, vice-diretores, e eu considero a minha escola como a minha segunda casa por conta disso. Eu sou aquela aluna aplicada, tipo, muito aplicada, é sério, muito aplicada. E A gente sente isso, a gente sabe. é tão óbvio. Sim, bastante. Bom, eu sou uma aluna muito aplicada e eu gosto bastante de conhecer as coisas. Então, sempre que surge alguma dúvida, geralmente eu deixo ela anotada. Chegando em casa, eu pesquiso para tirar ela limpo, porque senão eu fico com aquela pulga atrás da orelha de, meu Deus, eu tô com uma dúvida e eu não corri atrás para saber o que é, por que eu não tô correndo atrás. É conhecimento, eu tô recusando conhecimento para mim mesma. Então, a escola é isso para mim, é uma busca constante de conhecimento e a sua segunda casa. Perfeito, nossa, muito, muito inspirador. E é uma relação que muita gente não tem, né? É uma relação que pelo menos a maioria das pessoas da nossa idade, óbvio, não a maioria, mas algumas pessoas da nossa idade não tem muito essa, como que eu posso dizer, essa relação, né? Com a escola, não enxerga a escola dessa maneira. Eu acho que isso parte muito do sistema, saca? Eu acho que isso parte muito da maneira como a escola é hoje, como a escola é representada pelo estudante. A gente conversou sobre isso com o Shen, acho que no penúltimo podcast, e foi um pouco interessante, porque quem ainda não viu, gente, vai lá ver, dá uma olhada lá, tá muito da hora. E é isso. Ana, você quer acrescentar alguma coisa? Quero sim. Quando a Maiara, né, essa reflexão que ela traz a palavra confiança, né, Gabriel? E é um assunto bem importante quando a gente fala de relacionamento, seja na escola, seja com os amigos, com a família. Então, queria saber o quanto, Maiara, essa questão da confiança que você traz dos professores, que eles confiarem em você, o quanto isso faz, né, o quanto isso influencia, na realidade, na sua motivação também para ser uma boa aluna. Se isso também tem uma influência, sabe, direta, se isso te deixa mais à vontade. Queria entender um pouco em relação a isso, da palavra confiança que você traz de uma maneira muito importante para a conversa. No sentido do texto, né, dos textos que eu produzo quando eu escrevo, a confiança no sentido de eu tenho certeza que tá bom, tipo, eu estou satisfeita com o que eu fiz. E é como você falou, a confiança é uma coisa extremamente importante nas relações de amizade, amorosas, relações familiares, todo tipo de relação. Você precisa ter uma confiança em você, porque senão você vai acabar gastando seu tempo se perguntando se a pessoa ainda gosta de você, se você está incomodando muito a pessoa, porque também tem isso, a falta de confiança, ela influencia muito até na sua maneira de se posicionar e de falar com as pessoas. Por exemplo, você pode parar de falar com a pessoa por achar que a pessoa está enjoando de você porque por alguma razão você se considera insuficiente. Então, eu acredito que realmente a confiança é uma coisa extremamente importante que a gente precisa desenvolver. A confiança ela parte de você e, obviamente, das pessoas à sua volta. Quando alguém te elogia, por exemplo, normalmente a gente fica extremamente feliz, porque a gente se sente que o nosso esforço está sendo reconhecido. Então, também praticar a gentileza é um ato de confiar no outro, né? Porque eu vi que é uma coisa legal, sei que pode fazer melhor. Vou dar o meu apoio moral, vou elogiar. Bem interessante, Mai, o que você está trazendo. E sabe um ponto importante que
eu tive aqui, né, de insight na sua fala, também pensando no que você está trazendo, essa confiança, essa gentileza de poder acolher o outro, de apoiar o outro, isso gera um espaço importante para que todos nós possamos nos desenvolver. Um espaço, né, onde tem essa forma de confiar no outro, acreditar no outro. E quando a gente tem pessoas que acreditam na gente, a gente se transforma e a gente pode transformar também o ambiente. Isso também, você pensa um pouco quanto a isso, você vê que quando a gente tem pessoas que acreditam na gente, a gente pode ir longe. Isso para você também pega? Porque para mim pega muito isso, sabe? Pessoas que acreditam em mim, acreditam no trabalho, no que eu faço, no que eu estou trazendo de proposta. Isso me não só motiva, mas faz que eu queira mais. Isso para você também influencia? Essa questão de pessoas que acreditam em você, no seu potencial? Sim, influencia muito, porque eu tenho uma ideologia, por assim dizer, que uma ideia sozinha, ela continua sendo uma ideia, mas uma ideia apoiada se torna um movimento. Quando tem mais pessoas em volta de você, te elogiando, te motivando, você vai se sentir motivado a melhorar, né? A continuar. E a motivação é uma coisa que, para muitas pessoas, é abalada, né? Por qualquer questão. Tipo, falta de motivação é muito presente na nossa sociedade, ainda mais agora, no período pandêmico, né? E realmente eu acredito que esse espaço, essa gentileza que todo mundo deveria praticar, gera um ambiente muito melhor. Porque quando você vai conversar com alguém e essa pessoa, ela responde com grosseria, ela dá patada, você acaba se sentindo triste por conta disso. Porque por mais que você até saiba que que o problema não está em você, a pessoa que está em um dia ruim, a pessoa está estressada, isso afeta você, porque o ser humano é um ser sociável. Então tudo o que está acontecendo ao nosso entorno, a gente acaba absorvendo de alguma forma. Então eu acredito que enquanto o seu entorno estiver positivo, estiver te ajudando, te motivando e te dando confiança, você vai longe. Excelente. Lembrei muito também da Brené Brown, uma autora que traz muito a sua fala aí também, né? Que ela diz que nós somos seres sociais, né, como você está trazendo, que nós somos concebidos para criar essas relações, para a gente se desenvolver um com o outro. E quando a gente tem pessoas que acreditam na gente, a gente tem todo esse suporte que é fundamental. Muito bom, Mayara. E aí, Gabriel, alguma questão que está te provocando aí também nesse bate-papo com a Mayara? Com certeza. E muito do que a Mayara falou dessas relações, teve recentemente um amigo meu, ele me mandou uma charge que dizia assim: a empatia nasce dos laços que criamos. E é muito interessante porque é exatamente isso, né? Essa falta de laço, essa falta de afeto que hoje eu percebo muito na sociedade, muito no momento que a gente vive, né? Esses laços virtuais, esses laços irreais, digamos assim, que as redes sociais nos proporcionam, porque é verdade. Eu acho que o contato não presencial, ele é de certa maneira irreal, ele é de certa maneira fictício, porque você não tem 100% de certeza de como a pessoa está, de como a pessoa está passando aquela mensagem para você. Então, se é verdadeiro, se essa pessoa tem foco naquilo que você fala, entende? Então, passa um sentimento um pouco fictício das relações passa um sentimento um pouco fictício, entende? Dessa relação virtual. E é perfeito. A fala da Mayara é simplesmente perfeita. Rua, você quer acrescentar alguma coisa? Opa, quero sim. E esse rolê todo aí que vocês estão trazendo, cara, na hora eu pensei na gente do Vez e Voz. A Mayara falou da questão da ideia, né? Que uma ideia sozinha, ela não é nada, mas uma ideia apoiada, ela se torna um movimento. Eu lembrei muito do nosso momento, daquela nossa reunião, Ana, que foi quando a gente comentou para todos da nossa ideia de criar esse podcast, que na real alguém tinha puxado, não sei se foi até você, Gabriel, ou se foi o Vini, que falou assim: opa, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que, aí vamos fazer um podcast. E aí foi que a gente veio com essa ideia, sabe? E
por mais que você tenha trazido isso, Gabriel, e eu super concordo, você teve algo que eu não percebi na gente, foi essa questão da irrealidade das nossas ideias, tipo, dos nossos sentimentos, tá ligado? Exato. Porque tudo nosso bateu, sabe, gente? No momento que a gente falou, tipo, vamos criar o podcast, vamos criar, já veio a Mayara com o pessoal, a gente já foi delegando quem quer ficar com o quê, aí veio o Instagram, veio o TikTok, sabe? Então, é um pouco disso, eu acho que de fato a gente está num momento que os sentimentos estão um pouco táteis, a gente não consegue ter muito contato com muita coisa. Oi. Você sabe de uma coisa? Desculpa te interromper. Pode falar. Mas eu acho que essa relação que a gente teve, esses laços tão fortes que nós criamos, e essa interação tão boa que nós temos, vem muito do fato de nós sempre sermos sinceros. Então, desde o Vez e Voz, cada um ver o lado, não frágil, mas o lado mais emocional, o lado um pouco mais humano das pessoas, entende? Hoje eu vou sair um vídeo, quinta-feira no caso, né? Sair um vídeo meu falando sobre essas relações e sobre como nós temos um padrão de comportamento nas redes sociais, entende? Então, eu acho que esses laços, essa interação que nós temos, vem muito disso, de nós sempre trabalharmos com os nossos emocionais nos encontros. Então, nós estarmos acostumados a ver o emocional, a ver o lado mais humano das pessoas, dessas pessoas que compõem o Vez e Voz e as mídias do Vez e Voz, entende? Não, eu entendo. E, cara, você falando assim, eu posso dizer que, por exemplo, pra mim, eu acho que eu não tive muito disso, assim, na minha vida, né? E eu acho que parte do que você trouxe, eu acho que a Mayara pode também dizer, e a Ana, né, que foi uma das maestras, porque parte, tipo, disso que você trouxe, eu aprendi no Vez e Voz, sabe? Você tentar se conectar com o que a pessoa tá trazendo, sabe? Não só ouvir e depois ir fazer outra coisa. Isso eu acho que eu aprendi, entendi, pude aplicar no próprio Vez e Voz. Então, por isso que a gente aqui veste a bandeira do projeto, tá? E aí, Mayara, eu queria que você falasse um pouco, também você tinha trazido, né, no começo, essa questão de que você queria ser professora, né, na infância você brincava de ser professora. Eu queria até, não só que a Mayara, mas que você também, Ana e Gabriel, trouxessem aí também qual que eram as suas profissões da infância. A minha era ser astronauta, tá? E a de vocês aí, gente? Olha só, Juan, ser astronauta, que interessante. Muito bacana. Para mim, eu tenho dessa memória da Mayara, que era de brincar muito de escolinha. Mas sabe que uma outra coisa, né, que eu gostava muito era a questão do mar. Então eu pensava muito em ser mergulhadora. Então eram as duas profissões que eu estava muito ali, né, vivendo, mas não tinha imaginado que eu ia me tornar uma professora, não tinha tanto essa projeção, né? Mas o quanto essas situações de infância vão dizendo coisas pra gente, né? Depois, quando as coisas se realizam, aí você fala, agora eu entendi, né? Então, pra mim, tem um pouco dessas memórias que a Mayara compartilhou. A minha principal profissão, quando eu era criança, e brincava muito, era professora. E até hoje isso reflete, porque, por exemplo, tudo que eu aprendia no e-mail, eu ensinava para as minhas bonecas. Então, eu acabei desenvolvendo uma facilidade muito grande de explicar alguma coisa para as pessoas, alguma coisa que eu sei que eu domino, né? Alguma coisa que eu tenho confiança, que eu sei eu consigo explicar muito bem. E, nossa, eu sempre fui muito encantada pela profissão professora, porque eu acho que é uma profissão incrível. A pessoa dedica a vida dela para ensinar as outras pessoas, e para mim isso, nossa, sem comparações. Perfeito. E olha, eu já tive várias profissões que eu queria exercer, mas eu acho que quando eu era bem pequenininho, eu queria, muito por influência familiar, sabe, de ser arquiteto. Eu nem sabia o que um arquiteto fazia, mas minha avó falava, não, você tem que ser arquiteto, você tem que ser arquiteto. Aí eu falei, então eu vou ser arquiteto. Com o passar do tempo, eu fui mudando esse pensamento. Eu queria trabalhar vestido de Mickey, porque eu achava que era legal, que eu via aquelas propagandas, né, muito por influência dos comerciais que eu via na TV. E de uns tempos pra cá eu foquei muito em pedagogia. Então, primeiramente, eu fiz futebol por 2 anos.
E eu queria ser professor de educação física caso o futebol não desse certo, né? Porque primeiramente eu queria ser goleiro. Então, gostava de esporte e de pedagogia. Mas, com o passar mais ainda dos tempos, eu percebi que educação física não seria a minha área. E estudando para passar em um vestibular, né, um vestibulinho da ETEC, eu meio que desenvolvi um amor muito grande por humanas, especialmente história. Então, hoje o que eu mais quero ser é professor de história. Mas... E é isso, sabe aquela profissão que você fala, mano, como eu nunca pensei nisso antes, entende? Eu entendo isso muito bem, sabe? Como a gente já tratou aqui nos podcasts, a educação, ela chama, né, Ana? Falo isso muito pra você, falei pra Cris também. Ela chama a gente, então isso é um chamado. Eu também, atualmente eu tô nesse rolê aí, viu, Gabriel? Mas agora, com algumas coisas que eu tô fazendo, eu tô vendo que eu tenho outros talentos, né? Coisas que eu posso exercer, assim. E hoje aí, Mayara, o que você tá pensando pra hoje aí? Já tá chegando a tua fase de começar. Se você já não está pensando aí bastante no Enem, vestibular, essas coisas, tipo, o que você tá pretendendo aí pro futuro? Olha, eu confesso que assim que eu entrei no ensino médio, eu não tinha certeza de profissão. Eu já pensei em ser design de interiores, ser arquiteta, já pensei em vou tentar ser professora de novo. Só que eu não sabia, tipo, professora, mas professora exatamente de qual disciplina, né? Vamos ver. E pesquisando muito, principalmente na quarentena, né? Eu tava com muitas dúvidas sobre isso e muito tempo. Então, eu pesquisei muito e atualmente eu quero cursar Ciências Sociais para ter uma boa base e cursar a minha paixão, que é Filosofia. Nossa, que top. Uma coisa, olha aí, Ana, você pode falar muito bem disso porque é um movimento, né, que eu vi muito nas minhas escolas, e que até você, Gabriel, Mayara, pode falar assim também, por essa questão de que muitos professores, quando a gente diz, eu quero ser professor também, eu sonho com isso, né, aquele olhar de tipo... Aquele olhar que a gente sabe, tipo, meu, o que você tá me falando? O quê? Porque eu acho que com o passar do tempo, né, essa profissão foi perdendo a importância. Até o Gabriel já falou bastante disso também. Tem conversas em off pra mim. Dessa questão toda a educação em geral tá desacreditada, né? E aí, pra você pode falar também disso, Ana. Talvez seja legal ver que jovens como nós, a gente pondera seguir por esse caminho também. Acho que você tem tido contato com um pouco disso, dessa questão do professor estar desacreditado, não só pela questão financeira, mas pela questão toda da importância do professor que vem sendo perdida cada dia um pouco mais. Bem importante, Juan, o que você está trazendo em relação à educação, a esse viés do professor quanto à desvalorização, né? Porque para mim a educação, ela sempre foi uma escolha de olhar para o desenvolvimento humano, não só no aspecto de dar a aula, né? De você passar um conhecimento. Isso para mim sempre foi algo que me intrigou, né? Para mim ser professor nunca foi passar um conhecimento, foi muito mais ali construir, né, no aspecto com o outro, um relacionamento, porque a educação ela tem também essa base que para mim ela é fundamental, a construção de vínculo, porque a partir da construção de vínculo você desenvolve outros elementos. E escutar vocês falando, né, que desejam trabalhar com desenvolvimento humano, com educação, me dá uma grande, né, como eu sempre já disse, como eu já disse em outros momentos para vocês, uma grande esperança importante para o nosso país, né, para aquilo que a gente vive. E exatamente pelos potenciais que vocês têm e pelo que vocês demonstram a cada dia. Então, pensar na educação das pessoas também que às vezes não só o professor que muitas vezes não acredita, né, nele mesmo, na própria educação, né? Eu já escutei várias falas, eu trabalho com educação há 20 anos. Então, já tive várias experiências. Mas o quanto a gente precisa, muitas vezes, ressignificar alguns caminhos, né? Pensar na educação como um outro aspecto que potencializa toda a cultura. E vocês trazendo isso dessa maneira, para mim aqui, né, ao mesmo tempo que
traz reflexões, né, como eu tô colocando, gera para mim uma coisa de muito ânimo, de muita motivação. E por isso que eu acredito muito, né, no que vocês trazem, no que vocês constroem aqui com a gente. E aí, pensando nessa fala, eu quero deixar aqui uma pergunta também para a Maiara em relação a essas questões que a gente está falando de vínculos, que é como que ela se sentiu, né, dentro da experiência do projeto, como que foi isso para ela, principalmente quando ela fala das decisões de ir para a área das ciências sociais, também pensar na filosofia, como ela também já pensou, já teve interesse na psicologia. Então eu queria escutar um pouco dela também, e do Gabriel, e também de você, Juan. O que vocês também sentem em relação a isso, quanto isso influenciou, ou mais, ou não influenciou tanto, não necessariamente, nessas decisões que vocês estão seguindo para ir para a área da educação? Nossa, no momento que o projeto chegou, eu já tinha muita certeza. Tipo, eu já estava quase batendo o pé falando, é isso mesmo, eu vou cursar ciências sociais e depois vou cursar filosofia. E o projeto, ele veio como uma grande força, né? Um grande apoio, porque mostra que muitas pessoas estão muito interessadas nesse desenvolvimento humano, né? Na educação, em ajudar todo mundo. E isso é uma ambição que eu acredito que todo mundo compartilha de maneiras diferentes, né? Ajudar todo mundo. Eu acho que perceberam durante as reuniões do projeto que eu sempre tentava colocar um pouco da filosofia e um pouco da sociologia e psicologia no meio, porque eu só queria ter certeza de que realmente é isso que eu quero. E no momento em que eu conseguia falar, articular tudo que eu queria, e, por exemplo, no momento em que pediram um texto meu para publicar no Insta, da O Que Nos Une, e quando a gente começou com as mídias também, nossa, foi muito, muito gratificante fazer parte do projeto como uma pessoa ativa, sabe? De tipo, eu vou participar, eu vou produzir e eu vou ajudar. E é muito gratificante isso, porque é uma motivação e um apoio muito bom e muito forte. Então, no meu caso, assim, Ana, eu tive uma história um pouco parecida com essa questão da Maiara para pensar nessa questão do professor, sabe? Também foi por conta de que na escola, tipo, principalmente quando eu cheguei no ensino médio e tal, eu percebi que eu poderia ser um pouco mais protagonista, sabe? Sempre me incomodou, um pouco, tipo assim, a sala inteira, tipo, só eu tá prestando atenção na matéria e a sala inteira, tipo, tá dispersa, fazendo outra coisa. Ou às vezes até, tipo, o pior não era nem isso, o pior era até ver alguém que queria prestar atenção, mas não conseguia, sabe? E aí foi que eu tentei entrar um pouco nisso de tentar ajudar do jeito que eu podia. Inclusive, acabei arrumando bastante treta com isso aí com os meus amigos e tudo mais, né? Porque eu queria ajudar a sala inteira, né? E às vezes o pessoal, tipo, nem dava muito a mínima e tal. Meus amigos ficavam em cima. Mas, aos poucos eu acho que eu fui entendendo que talvez eu tinha um talento, não só o dom da fala, porque eu sinto que eu tenho sim, mas também de que ensinar um pouco as pessoas, ajudar, orientar, fazer elas encontrarem o X das questões, a lerem um texto, tipo, me encantava perceber que eu estava conseguindo fazer isso, né? Mas eu só percebi depois que eu entrei no projeto, no Vez e Voz, que eu deveria mesmo me apoiar um pouco mais nisso, porque por essa questão toda que eu citei do professor um pouco chegar e desencorajar a gente, eu pensava, poxa, será que é isso mesmo? Será que vai valer a pena? Né? Então, depois que eu cheguei no projeto, eu percebi como que sim, valeria a pena, que dinheiro, a gente pode ganhar dinheiro de diversas formas, mas acho que deixar a nossa marca no mundo e nas pessoas, isso eu entendi, porque deixaram uma marca muito grande em mim,
por conta do projeto e eu fui impactado, isso talvez não tenha preço mesmo, tá? Então, e fora, tipo, tudo que eu desenvolvi no projeto, que eu não havia, tipo, as competências que a gente desenvolveu e tudo mais, tudo isso acabou me puxando para bastante coisa, né? E refletindo um pouco até sobre tudo que a gente teve contato, eu pude perceber mais coisas em mim, mais talentos também, que eu até comentei isso. E hoje, assim, eu tô dividido e talvez eu escolha duas coisas também. Mas eu tô nessa, assim, e o projeto me ajudou bastante mesmo. Principalmente a me agarrar à minha ideia e essa leitura que eu tive também. Sensacional, Juan. Escutar tanto você como a Maiara e logo mais aí o Gabriel também, né? Essa questão dos talentos é bem interessante, porque o quanto a gente pode se descobrir com não um único talento, não com um único caminho, que a gente pode ter mais do que um caminho, que a gente pode trabalhar com isso e também com isso, não tem problema, porque nós temos muitos potenciais. Nós temos esses potenciais e o quanto esses potenciais podem fazer que a gente, né, construa a nossa jornada em diferentes aspectos, seja na área da educação, seja com projetos, seja com empreendedorismo em algum lugar, seja com uma habilidade artística que a gente tenha também, e a gente some tudo isso para que esses talentos nos favoreçam também num espaço coletivo, onde a gente pode levar isso, também levar empolgação para o outro, né? Como você mesmo já colocou e a Maiara também coloca. Isso é muito importante, é muito interessante escutar essa pluralidade dos talentos aqui que vocês estão falando. E você aí, Gabriel, o que você tem para trazer para a gente? Olha, eu vou discordar um pouco do Juan, infelizmente não gosto de fazer isso. Relaxa, o espaço é para isso. Não é discordar de opinião, mas é porque no caso de os meus professores, digo do ensino médio, né? Eles foram pessoas que me apoiaram muito. Então foram pessoas que meu professor, né, o de história, o professor Renato, até desde já um beijo se ele estiver vendo isso, foi um cara que me ajudou muito, foi um cara que me motivou e que me motiva ainda. E eu acho que é isso que falta, entende? Saiu uma pesquisa recentemente, no final do ano passado, que menos de 2% dos alunos hoje no Brasil querem cursar o magistério, querem seguir no magistério. Isso é um pouco triste, uma vez que para você ser qualquer coisa você precisa de um professor. Então, para você ser médico, para você ser cozinheiro, para você ser professor, para você ser psicólogo, para você ser qualquer coisa, você necessita de um professor, de alguém, nem que seja um professor, alguém formado, mas para você, por exemplo, continuar na carreira de mecânico que seu pai tem, o seu pai vai lhe ensinar as coisas que você precisa aprender, então ele será o seu professor. Ou, assim, é um exemplo banal, mas serve para outros contextos, entende? Então, é um pouco triste, porque, como o Rua colocou muito bem, alguns professores que estão realmente desmotivados, que estão realmente tristes com o cenário da educação hoje no Brasil, eles falam, eu acho que não é nem uma questão de desconfiar do aluno, mas uma questão de tipo, cara, não faz isso, você vai se arrepender. Realmente. E são professores que muitas das vezes não é que não querem o nosso mal, sabe? Tem alguns que duvidam, sim, tem alguns professores, assim como existem médicos bons, médicos ruins, existem professores bons e professores ruins. Mas professores que assim, às vezes não querem que a gente curse porque acha que tem uma visão um pouco pessimista da educação, uma visão um pouco triste, né? Uma visão um pouco errada da educação e do que a educação representa, entende? E é isso, eu acho que o que falta para os jovens se interessar pela pedagogia, pelo magistério, é isso, é motivação, é mostrar para o jovem primeiro que ele tem que valorizar a educação, valorizar o estudo, o ensino, para depois a gente condicioná-lo a ser um professor cada vez mais capacitado, a nós termos uma geração cada vez melhor de professores. Porque o que acontece hoje no Brasil nas escolas, o ensino precário e maltrapilho que o Brasil tem hoje é algo que a gente precisa corrigir de emergência. E como nós corrigimos isso? Influenciando os jovens. Mostrando que os jovens, que daqui 5, 6 anos, nós estaremos no lugar daqueles professores que hoje estão perto de se aposentar. Nós teremos a nova legião de professores.
Então, mostrar que nós, por sermos o amanhã, temos esse direito, esse dever de fazermos a melhor legião de professores que nós podemos. E assim sucessivamente. Assim como os nossos sucessores, dos nossos sucessores, e assim por diante. Porque eu acredito muito na educação. Eu acredito muito no poder da educação e que a educação pode fazer. Não é à toa que quero ser professor. E então é necessário essa influência. É necessário essa motivação. É necessário preparar um ambiente, preparar um solo cada vez mais sólido para que esses futuros professores possam adentrar e possam aproveitar o máximo e viver uma vida de excelência na profissão. A sua fala me emocionou, viu, Gabriel? Me tocou muito. E o quanto isso, para mim, faz todo sentido. De poder, com certeza, estar com vocês, né? Tô aprendendo muito, que todos vocês que estão escutando aqui esse podcast, o quanto a gente aprende com esses jovens, o quanto eles têm de potenciais aqui e de talentos para trocar com a gente, experiências importantes, novos olhares e que abastecem a gente, exatamente para a gente poder fazer algo diferente que nós sabemos que não está bom, né? A gente tem dados que comprovam tudo isso que a gente está trazendo, que o Gabriel explanou aqui muito bem também, e que a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer diferença, né, Gabriel? Exatamente. E é isso, a gente precisa de mais vez e voz. Nós precisamos de mais vez, né, propriamente dito. Maiara? Sim, com certeza. E sobre isso, de que todos nós concordamos, né, que a educação precisa ser valorizada porque ela é basicamente a base de toda a sociedade. E ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente olha o nosso entorno, como vocês mesmos falaram, e tem essa desmotivação, né? Tipo, ei, você tem certeza? Porque é basicamente isso que eles falam. Você tem certeza? Tanta profissão pra você querer ser. Você vai querer essa profissão? É que assim, a profissão de professor, ela é fundamental, mas infelizmente ela é muito, muito desvalorizada. E isso é muito controverso, porque a gente quer uma mudança, e quando as pessoas se sentem motivadas a buscar essa mudança, alguém tenta impedir isso. Então é um pouco controverso e chega a ser cômico, porque é como se você estivesse correndo em um círculo. Eu quero mudança, vou atrás de mudança, alguém te desmotiva. E eu acredito que o projeto ele é uma grande iniciativa, né? Uma grande ajuda para a gente ter certeza do que a gente quer e como que a gente vai fazer. Porque como o projeto visa muito o seu autoconhecimento e o mundo que você vê, ele é visto somente por você. Tipo, não tem como eu comprovar para você que as cores que eu vejo, que os cheiros, que os sabores que eu sinto são os mesmos que você, que provocam a mesma coisa em você. E a partir do momento em que você percebe isso, você começa a perceber, tipo, ei, é verdade, eu sinto isso de uma maneira diferente, essa pessoa sente isso de uma maneira diferente. É realmente, gente, tudo isso que vocês trouxeram é muito emocionante. Acho que quem tem a dimensão dessa emoção toda aqui da conversa é a Ana, mas acho que algum professor vai ver isso também, vai sentir isso, também deve ter passado por isso. Eu só queria deixar uns pontos aqui, né? Por exemplo, assim, na minha caminhada, até que no ensino médio, eu só escutei de um educador essa questão do que você tá fazendo, querendo ir para ser professor e tudo mais. Mas às vezes, né, e agora com vocês falando e trazendo essas coisas, eu percebo que esse educador que me trouxe isso não foi nem por mal. Às vezes até ele enxergava em mim um potencial para chegar em outros lugares. Só que no olhar dele, talvez ser professor talvez não seja um bom lugar pra gente chegar. Mas às vezes não é nem por mal, tá? E, nossa, achei muito emocionante tudo isso que vocês trouxeram mesmo. E outra questão, né, que a Maiara tinha dito até, que até chegar no ensino médio ela não tinha decidido nada, né, Maiara, sobre o que cursar. Assim, né, vamos desmistificar isso aqui, gente, de que, tipo assim, pessoal, na moral, mano, você não precisa escolher nada.
em momento algum, eu acho que também a gente não precisa esperar ser escolhido, mas assim, a última coisa que a gente tem que pensar ao escolher o que a gente vai cursar, o que a gente quer para nossa vida, eu acredito que, não a última, mas que ela não deva estar em primeiro plano, seja questão de dinheiro. Eu vou trazer aqui um youtuber, né, que ele se chama Toguro. O conteúdo dele, assim, gente, é só de entretenimento, por assim dizer. Mas tem um vídeo que ele disse uma coisa, que a qualidade dele, nas palavras dele, era ser desenrolado, sabe? Né? Então, tanto que hoje ele diz, né, que haviam alunos assim mais inteligentes, entre aspas, que ele na escola, né, que não chegaram onde ele chegou hoje. Então, gente, assim, como eu tinha dito, dinheiro, tá? E até isso aí serve para algum professor que ouvi isso. A gente ganha de diversas maneiras, é possível. Se você for mudar de país, comprar um celular lá e vender aqui, você vai faturar bastante, você entendeu? Várias formas. Mas essa questão que a gente tem que frisar bastante, que o Gabriel falou, de que a gente precisa semear um pouco esse solo, de que é importante a gente ter pessoas querendo melhorar a educação, ou todo aquele campo nosso, né, a questão política também, que está muito defasada. Inclusive, eu acho que essa é a questão principal, que acaba prejudicando tudo o resto. Mas de que se você, professor, ou, enfim, mãe, irmão, for primeiro tentar desacreditar ou talvez incentivar o seu filho, amigo, irmão a outra profissão, que tente perceber se talvez não tenha ocorrido aquela questão dele ser chamado primeiro, para depois a conversa ser outra, beleza? Né? E aí, gente, vou falar para vocês que está sendo muito bom conversar com todos. E eu queria saber também de vocês aí também, da Ana, do próprio Gabriel, Mayara, se vocês têm alguma ideia que vocês querem lançar aqui nesse podcast, que vocês estavam pensando, alguma coisa para ir, algum spoiler, talvez, algum projeto, que vocês contem aí pra gente, para deixar aqui marcado também, para fechar essa questão toda da nossa inspiração com a educação. A fala me provocou aqui, dá um spoiler. Pode que eu vou ter que você não muito intensa no spoiler, mas você breve, porque spoiler tem essa função também, né, de deixar esse mistério, mas que é importante, né, que todo esse projeto da etapa 1 que vocês participaram, logo mais vai estar chegando a etapa 2, e que isso é muito importante para o desenvolvimento, para a construção de confiança, para o desenvolvimento de novos talentos que vocês podem também se descobrir, e com certeza nessa etapa 2 vai vir coisas novas e que vocês inclusive vão construir, vão desenhar aqui com a gente. Então logo mais teremos novidades para poder contar aqui no podcast, inclusive vocês desenvolvendo esse programa com a gente, né? Que vai ser algo bem diferenciado. E é só isso que eu posso falar. Exatamente. E também, eu acho que o pessoal que está assistindo aqui, você que é jovem, você que estuda em alguma escola estadual, se interesse um pouco, pesquise um pouco mais sobre o Vez e Voz, pesquise um pouco mais sobre esse projeto tão incrível, que quem sabe você consegue participar aqui com a gente, você participe aqui com a gente, esteja aqui no nosso lugar, seja um entrevistado, porque é isso que a gente precisa, de uma geração que saiba se expressar, de uma geração que tenha vez, que tenha voz. É isso que falta. E é isso que me deixa instigado a continuar. Entende? Então, pesquisa sobre o Vez e Voz, entenda o que é o Vez e Voz e converse com a gente, mande uma mensagem, fale que você se interessa, manda o contato do seu coordenador, fale com o seu coordenador, que é capaz de a gente conseguir desenvolver algo na sua escola, capaz de a gente conseguir desenvolver algo com vocês. Excelente, Miguel. Esse é o caminho, que a gente possa criar uma rede aí entre jovens, com jovens, para jovens. E para você aí, Mai? Nossa, é uma pergunta que, como a Ana falou, revela um spoiler muito, muito grande, né? Digamos que eu estava pensando bastante a respeito disso e eu iria usar a rede social do Vez e Voz, né? O Instagram, para, como que eu posso falar?
Tem um livro muito interessante que eu tô lendo agora, O Mundo de Sofia. E esse livro, ele basicamente conta o romance da história da filosofia, desde os primórdios, vai lentamente introduzindo a filosofia. Eu estava pensando em traçar um paralelo entre esse livro, outros conhecimentos que eu tenho, uns conhecimentos que obviamente eu iria pedir para vocês, para juntar tudo e a gente fazer uma coisa bem interessante. Eu não posso falar o que é, mas fica aí. Juntar tudo que a gente sabe e gerar um conteúdo muito interessante a respeito de autoconhecimento, a respeito de educação, de como você se vê como indivíduo e no mundo, e como que você pode melhorar essa sociedade que... corta o quê, tá? Por favor, Vinícius. Também vou pedir essa sociedade que nós fazemos parte e que nós queremos a melhoria. Mai, para a gente poder trazer uma pergunta, aquelas perguntas de finalização, mas são muito importantes aqui para a gente, né? Eu, o Juan e o Gabriel queremos saber de você o seguinte, olha lá, como que você se inspira para criar os conteúdos que você tem postado nas nossas mídias sociais, aí, nas mídias sociais do Vez e Voz? A gente quer saber, porque é muita inspiração e é muito diferenciado. A gente quer saber de você aí. Como que acontece essa inspiração? Então, eu faço uma mistura de vários meios de informação. O principal são livros, tipo do Nietzsche, Sociedade do Cansaço, O Mundo de Sofia, Sobre a Brevidade da Vida, um livro de Sêneca, frases, e eu gosto de ver coisas de psicologia, e principalmente um canal no YouTube que eu desenvolvi muito carinho, o canal Ludo Viajante. Muito interessante isso que você trouxe, Mayara. E aí, né, como ficou como tradição aqui eu trazer a reflexão final do bate-papo, a fala final do bate-papo, eu queria trazer aqui para você deixar essa mensagem final sobre a conversa, uma marca que você queira deixar, tá, Mayara? Eu vou abrir esse espaço aqui com muito prazer para você, tá? Então, manda aí o que você quiser, o que te inspirou aqui, beleza? Nossa, que honra! Eu vou finalizar com uma frase de Sigmund Freud, uma pessoa super importante no ramo da psicologia. É uma frase que ele diz: as emoções não expressadas nunca morrem. Elas são enterradas, vivas, e saem da pior forma mais tarde. Essa frase, ela é muito verídica. Eu falo por experiência. E para finalizar, né, novamente, eu quero agradecer pelo convite pro podcast e também para participar do projeto. Então, muito obrigada e boa noite. Nós que agradecemos, Mayara, pela sua presença aqui. E, gente, esse foi o nosso EP de hoje aí. Mais episódios assim serão gravados e a gente vai postar para vocês com integrantes aqui do projeto que estão com a gente nas mídias do Vez e Voz, tá? E aí eu vou falar para vocês seguirem o Instagram da O Que Nos Une, que é a empresa meio que criadora aí do projeto, que é o.que.nos.une. Ponto também de novo, Ana? Ou não? Na descrição, gente. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, então... Se quiser colocar só o que nos une também... Isso, então... Juan, pode ser também. Tá, não tem problema, essa parte nem precisa cortar, viu, pessoal? Então vai estar na descrição também. E o Instagram do Vez e Voz, beleza? Vez, _e, _voz. Aí vocês sigam, tá? Porque tanto... no Instagram da O Que Nos Une tá rolando bastante coisa lá e vai rolar muita coisa a mais que vocês não estão nem ligados. E também no Instagram do Vez e Voz, semanalmente a gente traz bastante conteúdo, tá? Então muito obrigado, Mayara, Gabriel, Ana, e muito obrigado a todo mundo que viu até aqui, beleza? Então se inscreva no canal, deixa o like aí e é isso. Falou, pessoal! Falou, muito obrigada, gente. Sensacional. Obrigada, Mayara, por estar aqui com a gente. Obrigada, Juan. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Obrigada eu. Falou, pessoal.
Tchau!